Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sei que já chegou o momento em que vocês estão um pouquinho mais cansados, mas eu peço a vocês que mantenham o foco. Estamos já chegando, né? Já estamos passando da metade do conteúdo, isso é bom. Já nos preparando para a revisão. Vamos ver agora mais uma escola literária, o simbolismo. E é uma escola que ela é realmente curta, ela é boa de se ver, e é uma escola que ela cai em prova. É bom, é bom trabalhar a poesia do simbolismo, porque vai ajudá-los a responder questões, principalmente do Enem. Enem cai bastante. A UEA, às vezes, ela gosta muito de questões ali do arcadismo, algumas bem mais recorrentes, mas assim, prova sempre tem um elemento surpresa. Nós temos, primeiramente, no simbolismo, uma época de inquietações. Quando nós pensamos o porquê desta visão do simbolismo, nós vamos ver exatamente uma época de inquietações. E é sempre a ideia dos porquês. Mas por que tantas inquietações? Vimos até então, quando trabalhamos o realismo e o naturalismo, que era uma época de descobertas, né? E essas descobertas, elas trazem algo assim, para a época, algo fabuloso, mas nós já estamos vendo tudo isso desde o Renascimento, porque o Renascimento marca um período de grandes descobertas. Nós vamos ver exatamente nesse processo, quando entra a Revolução Industrial, o mundo movido à máquina, mas é exatamente essa ideia de substituir o homem pela máquina, toda essa ideia de progresso vai contribuir para este espírito inquieto. Basta você analisar o que é hoje, o que o homem vive hoje. Hoje nós temos uma época que estamos no período da quarta revolução industrial, um período em que a tecnologia avançou de uma forma que já surgem questões ali de prova em relação às temáticas de redação para saber exatamente esse desequilíbrio provocado pelo uso excessivo das tecnologias. Quando, por um lado, ajuda, por outro lado, atrapalha. Tem um lado positivo, tem um lado negativo. Em todo momento foi assim, em todo momento aconteceu. Quando nós pensamos em uma época, lá final de 1800, precisamos imaginar, precisamos pensar com a mentalidade dessas pessoas em 1800. Se é uma época de inquietações, justamente voltado por causa das descobertas, também vai ser uma época de questionamentos. Pois é, então esses vão questionar os valores, de alguma forma vão questionar também a religião. Aí você vai dizer, opa, mas o simbolismo ele tem um quê de religião? Ele tem um quê de espiritualidade. Se aproxima desta forma do romantismo, mas é porque nós temos também um espírito do ser humano aqui decadentista. E eles eram chamados de poetas decadentistas, principalmente no Brasil. Mas justamente essas inquietações, elas são provocadas por isso. Nós vamos ter, paralelo ao simbolismo, o impressionismo. Nasce ali na Europa, e eu quero que vocês prestem atenção neste nome, impressionismo. Por quê? Mais adiante, quando nós já formos entrar ali na era moderna, não, desculpem, na literatura do modernismo, nós vamos ver que nos anos precursores do modernismo e antecedendo aos modernismos, nós vamos ter os ismos europeus, que vão ser panos de fundo para o modernismo. Só que aqueles ismos ali europeus, nós vamos ter, já adiantando, o futurismo, nós vamos ter o expressionismo, que é diferente do impressionismo, nós vamos ter o dadaísmo, nós vamos ter o cubismo, pelo menos o que vai
influenciar aqui no Brasil, e o surrealismo. São correntes literárias, filosóficas, que vão acontecer exatamente no início de 1900. O impressionismo ele vai se dar nesta época, na mesma época do simbolismo. E justamente o simbolismo ele tem um pouquinho do que é o impressionismo. Só que o impressionismo ele vai ocorrer nas artes plásticas, que é exatamente o que eu estou colocando aqui do lado para vocês. Nós temos aqui um autor, que é o Claude Monet, de 1840 a 1926. Acho interessante que ele dizia o seguinte, eu vou até escrever o que ele falava. Ele dizia o seguinte: só é possível conhecer um objeto plenamente se for possível experienciar vem de experiência, tá bom? Toda gama de possibilidade, é muito possível, né? De possibilidade e impressões que ela provoca. Ora, o nome já vem impressões. Então, na realidade, para o impressionista, a ideia dele, ele pintava, eram pinceladas ao vento, soltas, livres, eles pintavam em vários momentos do dia ou da noite, em vários momentos, porque eles queriam captar qual era a realidade, qual era a essência. Então, na realidade, não era o que estava acontecendo para o impressionista, mas era a impressão que o artista, naquele momento, tinha da realidade. E isso iria variar de acordo para artista, de artista para artista. Nós temos no impressionismo algo que é mais subjetivo, que vai diferenciar exatamente aqui das literaturas que nós vimos, que elas acontecem ao mesmo tempo, que é o realismo, naturalismo e parnasianismo. Nós temos nestas literaturas que elas são mais academicistas, tem aquele padrão mais não, é totalmente objetivo, impessoal e formal, baseado nas ciências, portanto, racional. O simbolismo se opõe a esses padrões. Nós temos, enquanto na prosa nós temos realismo, naturalismo, na poesia o parnasianismo e o simbolismo, que eu chamo de estilos pós-românticos, nós vamos ter um simbolismo que vai se opor a isso daí. E o simbolismo, ele ocorre e ele traz para si, ele bebe na fonte do impressionismo. O impressionismo que nasce ali na Europa, que nasce ali na França. Exatamente. Se distanciando desse padrão objetivo, das ciências objetivas, do positivismo que dizia que a experiência ela tem que ser concreta. Para o impressionismo, não. É subjetivo, porque a impressão que o artista tem da realidade. Nós vamos ter, neste período, um grande nome, que é Arthur Schopenhauer. Agora, como é que... Desculpem, tá? Se eu vou escrever bem depressa, é igual Shakespeare. Se não escrever bem depressa, não acerta. Arthur Schopenhauer, que era um filósofo, ele vem de uma família de ricos comerciantes,
e ele estudava medicina, o pai queria que ele continuasse no comércio, mas ele tinha uma forte atração pela filosofia. E ele vai ser um filósofo bem pessimista. Tanto é que o pai ainda disse assim, olha, viaja 2 anos, depois você se decide. Ele viajou. Mas quanto mais ele viajava, mais ele realmente certificou o seguinte, que o sofrimento é provocado pelo homem. Por que que ele coloca o sofrimento provocado pelo homem? Porque o homem ele tem ânsia, ele quer. Imagina Schopenhauer no dia de hoje, vivendo o mundo de hoje, esse pico de ansiedade, né, que é provocado por esse desejo desenfreado de ter as coisas, é fruto do capitalismo. Nós temos aqui um capitalismo nesta época que vai provocar os extremos, que vai provocar exatamente a riqueza e a miséria. A riqueza de poucos e a miséria de muitos. O capitalismo vai provocar isso, ele vai mudar a economia de uma época. Então, o Schopenhauer dizia, olha, o homem ele quer muito, só que tem um porém. A vida, ela é breve. Ela é efêmera. Não estou falando de Barroco, que o Barroco também tinha essa visão da vida, da efemeridade. O Barroco era pessimista. O Arthur Schopenhauer, ele era pessimista. Que ele dizia que quanto mais o homem queria e quanto mais ele se deparava com a brevidade da vida, mais isso causava sofrimento ao homem. Só que para o Schopenhauer, ele dizia que a arte é a sublimação da dor. Ou seja, a arte é a redenção de tudo isso. Porque quando ele está em sofrimento, ele vai pegar todo esse sofrimento e ele vai fazer deste sofrimento um espetáculo. E nasce a arte. Então, nós temos uma visão pessimista em torno do ser humano. Eu quase que concordo com ele, porque ele era nihilista. Agora, se vocês lembrarem que Machado de Assis amava Schopenhauer, ele lia como ninguém, por isso ele era nihilista, ele desacreditava na sociedade, no bem-querer, na solidariedade. E aí ele vai escrever aqueles livros que é uma pura ironia, mostrando como padrão o comportamento humano. E ele critica, inclusive, as ciências da época, o positivismo, o darwinismo, o determinismo, ele vai criticar. Porque tinha lido Schopenhauer. Mas ele era realista. Ele escreve a prosa realista. Se bem que eu acho que Machado nem era nem romântico, nem realista, ele era tudo, né? Porque não dá para colocá-lo num único momento. É a mesma coisa que vai acontecer mais tarde, quando nós formos ver Cecília Meirelles, que ela tem um quê de simbolismo, porque ela tem esse espiritualismo que ocorre no simbolismo. Então, eu estou falando de impressionismo, desculpa se eu estiver misturando tudo. Primeiro eu estou falando do impressionismo, porque o impressionismo foi uma corrente que surgiu na Europa no final ali, e aconteceu nas artes plásticas, que eles aproveitavam as cores, olha aqui, a luminosidade, mas isso aqui é nítido. Nós temos um quadro aqui do Claude Monet, que ele era um apaixonado por Paris, cidade onde nasceu e onde expôs em 1874 o quadro Impressão, Sol Nascente e outras obras. Essa obra aqui é o Boulevard dos Caputinos, não é? Então, a obra de Monet é marco do surgimento do impressionismo, surpreendeu o público parisiense, que acostumado à precisão do realismo, deparou-se com uma obra que mais sugeria, que definia as formas. Logo, o estranhamento inicial foi substituído pela admiração, que tornou o artista aclamado como mestre dos impressionistas. Então, paralelo ao impressionismo, o simbolismo ele vai ter essa ideia da sugestão, porque ele não dá a precisão, ele sugere, ele simboliza. Por isso que vem o nome de simbolismo. Então, quando nasce o simbolismo, e mais tarde eu quero que vocês, e já vou adiantar aqui, observe a diferença aqui, ó. Mais tarde, lá para 1914, o simbolismo ele nasce em 1880, depois de 80, 1880, por aí assim. Quando ele nasce, então, para o artista, nasce nas artes plásticas, era a liberdade das pinceladas ao ar livre em diversas
partes do dia e era a impressão que tinha da realidade. Quando nós formos ver o expressionismo, que é uma vanguarda europeia, ela nasce ali por 1914, já mais ou menos isso, não estou lembrada. Então, motivado pela guerra, Primeira Guerra Mundial, que já vai acontecer, o que vai acontecer? O expressionismo vai viver toda a angústia da época e vai buscar no mais profundo do homem e vai arrancar o que há no mais profundo e vai mostrar este sofrimento. Só que quando mostra este sofrimento, mostra em forma de expressão. E esta expressão se torna caricatural. Então, o expressionismo, ele expressa o que o ser humano mais tarde está vivenciando da angústia do seu tempo. O impressionismo, o que ele marca, pode não ser a realidade objetiva, como o realismo, o naturalismo e o parnasianismo fazia, mas é a impressão que o artista tem desta realidade. Então, por exemplo, o que sugere aqui na mente do autor, quando ele pintou, aqui o Claude Monet, quando ele pintou aqui o Boulevard dos Capuchinhos. Então, dá ideia, o que é um boulevard? Nós temos aqui que é uma grande avenida. Nós temos aqui em Manaus, né? A Boulevard Álvaro Maia. Que Manaus, na época áurea da borracha, também tentou imitar Paris, assim como o Rio. Muito mais tarde, quando for falar do pré-modernismo, eu vou mostrar para vocês no slide sobre isso. Manaus também faz. Tanto é que faz ali a Boulevard, muito conhecida nas ruas de Paris, não sei falar francês, né? E eram avenidas com árvores, com grandes árvores largas e tudo mais. Então, aqui ele dá essa impressão das grandes árvores que tem no Boulevard. E observa que aqui tem pessoas. Provavelmente, aqui, olha, a impressão que se dá é que era inverno. Por quê? Porque tá branco o chão, neve. E não tá nítido, porque não é nítido, mas a ideia é de que as roupas são mais pesadas. Então, pelas vestimentas e tudo mais, nós captamos o que ele quer dizer. Essa ideia de captar o momento. Gostavam muito de cores não fortes. As cores fortes, elas acontecem no expressionismo, que o expressionismo ele vai ter na literatura, ele vai ter nas artes plásticas. O impressionismo tem nas artes plásticas. Então, ele gosta, sim, das cores luminosas, mas eram leves. Eram pinceladas ao vento, mas pinceladas leves. Vai ser diferente ali do surrealismo. Então, nós temos exatamente esta ideia. Então, nós vamos ter grandes nomes. Já vimos aí o Claude Monet, nós vamos ter o Paul Cézanne, nós vamos ter o Edgar Degas, nós vamos ter aqui o Claude Monet, Camilo Pissarro, pronunciar direito o nome deles, que é bom, tá difícil. E assim por diante. Então, são nomes impressionistas. Aí você vai dizer, o que eu tenho a ver, professora? Tenho que decorar isso? Não, gente. Não. Mas é o seguinte, quando nós estudamos Augusto dos Anjos, pré-modernista, e Augusto dos Anjos, ele cai em prova, ele leu todos esses homens. E muito mais. E muito mais. Então, claro que eu não vou trabalhar todas as poesias do Augusto dos Anjos. Então, todos eles, tem coisa que às vezes ele está ali falando na poesia que ele leu no quadro desses homens. E aí, se você não souber que ele era um homem que lia muito, você não vai saber quem é. Então, ele vai citar Rimbaud, vai citar Claude Monet, vai citar esse Paul Cézanne ali nos poemas dele, e a gente não sabe. Tá? Então, na realidade, é isso que eu quero que vocês atentem. Mas, justamente, vamos voltar para o simbolismo, para não desviar mais do que eu já desvio a atenção. Então, dentro da poesia, do simbolismo, nós temos aqui, só apagar. A partir de 1980, na França, verifica-se uma reação contra as concepções, olha aqui,
cientificistas da classe dominante representada na literatura pelo fatalismo naturalista e pelo rigor parnasiano. Então, esse fatalismo, né, naturalista, ali, o homem está ali a miséria, não é? A margem de uma sociedade e tudo mais. Então, o simbolismo ele vem para contrapor isso. Porque no simbolismo, nós vamos ver o seguinte. No simbolismo, não há linhas claras. Como que ele se opõe? É a mesma coisa do barroco. Por que o barroco ele tinha o feísmo? Porque era uma forma de reação. Outra coisa, não há respostas objetivas. Eles vão sugerir. Há incertezas. Né? Então, há incertezas, questionamentos. Questionamentos. Concretiza, né? De forma vaga, nem sei se concretiza, mas concretiza algo, mas de forma vaga. Também há o desejo de investigar o desconhecido. É a ideia do mistério, é o poder do símbolo. Então, nessa ideia, nesse desejo de investigar o desconhecido, a gente vai ver que temáticas como a loucura e a morte, elas voltam a estar presentes no simbolismo. Então, neste ponto, a gente percebe que o simbolismo ele tem uma volta ao romantismo, não totalmente. Há diferenças, há muitas diferenças. Não é que, por exemplo, aqui nessa literatura, nós temos aquele vai e volta, está quase mudando isso. A gente percebe que tem uma pontinha que ele se liga lá no romantismo. Porque por esse apego, esse desejo de investigar o que ele não consegue palpar, alcançar, pegar, então ele quer andar por estes mundos. Então a loucura que traz a incerteza, a morte. E nós vamos ver vários outros autores mais tarde trabalhando sobre isso. Olha só, nós temos até então na literatura aqui uma literatura que ela vai e volta. Eu vivo fazendo aqui com vocês, eu não vou mais fazer porque eu acho que vocês estão enjoados. Aí vocês vão dizer, a professora está enrolando. Não estou. Então, eu vivo fazendo o seguinte, olha, pessoal, o neoclassicismo voltou ao renascimento, não é isso? Quando eu tenho o realismo, naturalismo, que volta à ideia da objetividade, o parnasianismo, volta para a antiguidade clássica. Quando eu tenho o simbolismo é algo diferente, porque nasce à luz de um século que ele está em pleno progresso, época do telégrafo, época de ferrovias, a época de descobertas acho que vai ser o raio-x, vai surgir a luz elétrica, nós temos épocas de descobertas científicas acontecendo. Então, é um mundo que está evoluindo. A época da Revolução Industrial, nós já vimos isso, bastante realismo, naturalismo, mas tudo isso vai trazer o quê? O capitalismo, a busca desenfreada pelo dinheiro, pelo poder, pela economia. E isso vai desaguar em quê? Nas grandes guerras mundiais. 1914, 1941, não sei, por aí assim, 1940, Segunda Guerra Mundial, não estou lembrada, desculpem, tá? É muita data na cabeça. Então, e vai matar uma multidão. E uma guerra, ela não acontece assim, hoje está tudo bem, amanhã acontece uma guerra. Não,
essa guerra, ela vem, olha, sendo ali programada, já havia prenúncios. Por isso que o simbolismo, ele tem um espírito pessimista, né? Ele é pessimista, decadentismo. Então, falta a luz lá do horizonte. Falta a esperança. Então, eles viram que todo esse progresso não trouxe nada. Não trouxe nada. Então, na realidade, é esta visão que tem. Por quê? Muito progresso, mas o progresso trouxe destruição. Então, para o simbolismo, que vai estar baseado na filosofia de Arthur Schopenhauer, e ao mesmo tempo está ali ligado ao impressionismo, que também está ligada à filosofia de Arthur Schopenhauer, vai acontecer tudo isso. É uma época de mudanças. São épocas de mudanças e perdas de valores. Então, nós temos aqui uma época de mudanças, e eu já falei ainda agora, e perda de valores. Mudar é muito bom. Quando a pessoa acompanha, quando é progressista, quando vale a pena, quando todos se dão bem, quando todos entendem a mentalidade de mudança. Mas quando se perde valores, quando a coisa empaca ou impacta, aí é o problema. Então, nós vamos ter exatamente um mundo cercado pelo niilismo. Já temos o Machado de Assis, que em pleno realismo já traz esse niilismo. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que mais tarde, a Cecília Meirelles, ela vai ter na poesia, ela está na segunda fase do modernismo, mas ela tem o quê de simbolista? Porque ela volta a essa ideia da espiritualidade. Gente, espiritualidade é diferente de catolicismo, de religião. Uma espiritualidade é uma volta a um culto de algo com algo superior, né? Voltada a se concentrar no espírito, na alma, na essência, na devoção. Então, não necessariamente uma religião. Então, às vezes, a pessoa ela pode ter um quê de espiritualidade e não ser religiosa. Pode ter. Então, o simbolismo está mais voltado em torno disso. Agora, é claro que existem poetas que eles são católicos, bem católicos. Quer um exemplo? Alfonso Guimarães. Então, ele era bem católico. Então, existem alguns que eram bem... Acontece. Se você pegar uma Cecília Meirelles, ela não era bem católica. Ela era espiritualista. Então, tem esse parâmetro aí que vocês vão perceber. Então, os primeiros indícios do movimento encontram-se nas obras de Charles Baudelaire. Esse nome aqui, de vez em quando, vocês vão encontrar. Se você me perguntar, professora, a senhora já leu alguma coisa dele? Olha, eu não vou mentir, não. Tem um livro, e o único que eu li foi o poema As Flores do Mal. E eu vou até apresentar para vocês. A obra completa dele ainda não li. Mas eu sei que ele foi precursor do simbolismo, Charles Baudelaire. Então, em algum momento você tem que ouvir, tem que lembrar isso, porque senão o que os outros autores aqui do Brasil, que eles foram instruídos pelos ensinamentos que leram desses autores, não vai fazer sentido para você. Aí, por Verlaine, 1884, Arte Poética, em que os princípios da escola já eram evidentes, Jean Moraes, eu acho, vale-se de um manifesto para elaborar, eu vou marcar manifesto, elaborar teoricamente o simbolismo. Por que eu marquei manifesto? Porque os ismos europeus, eles eram cheios de manifestos. Então, todos os ismos, eles vão fazer manifestos. Vocês vão ver muito isso no surrealismo, no futurismo, as vanguardas europeias, que era uma forma de grito, de explanação do que era aquele movimento deles. E olha o que diz Moraes, inimiga do ensinamento, da declamação, da falsa sensibilidade, da descrição objetiva. Então, ela é inimiga. A poesia simbolista procura vestir a ideia de uma forma sensível. Gente, mas é claro que nesta sensibilidade vai produzir uma poesia que ela é hermética,
O que é hermética? Fechada, de difícil entendimento. Agora, por que eu marquei isso aqui? Quando nós fomos... Oh, meu Deus, agora estou... Quando, né? Para, professora, que coisa! Quando nós fomos estudar modernismo, primeira geração, o Mário de Andrade, ele vai escrever o livro A Escrava que não era Isaura. Interessante. Aí você vai dizer, ele só está fazendo uma paródia. Ele escreveu esse livro primeiramente em 1925. Perdoe-me se errar a data, tá? Ele está fazendo uma paródia com o livro lá do romantismo, A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. Verdade. Verdade. Ele faz uma paródia, mas ele não faz um romance. Lá, o Mário de Andrade, em 1925, na primeira fase do modernismo, ele escreve um livro em que ele vai falar da poesia moderna. O que é a poesia moderna? Então, agora, onde que eu quero chegar, né? Então, ele vai dizer que muitos outros poetas tentaram vestir a poesia. Ele começa desde a época lá da Bíblia, da origem da vida e tudo mais. E ele passa por aqui, pelos simbolistas. Os simbolistas também tentaram vestir a poesia. Porque, olha quem usa isso, Moraes, eu não sei pronunciar o nome. Ele diz que a poesia simbolista procura vestir a ideia de uma forma sensível. Então, Mário de Andrade, nesse livro, critica tudo isso, que tentaram dar uma roupa a ela, mas não conseguiram. Porque, para o simbolista, ele vai dizer que a poesia simbolista é inimiga do ensinamento, da declamação, as poesias declamatórias. Olha, aqui ele dá uma criticada em Castro Alves, porque ela era declamatória. Na poesia também parnasiana. Então, aqui o parnasianismo, ele era declamatório. Da falsa sensibilidade, o romantismo nem tinha. Quer dizer, não era para ter. Da descrição objetiva, parnasianismo. Então a poesia simbolista, ela é inimiga. Você dizia assim, eu pensei que o simbolismo andasse ali lado a lado com o parnasianismo. Não. O simbolismo se opõe à objetividade do parnasianismo. Se opõe à objetividade, à crueza do naturalismo, do realismo. Tem alguma coisa parecida com o romantismo, mas tem coisas que também eles criticam a partir daí. Mas é, sim, um paralelo com o romantismo. Por exemplo, enquanto o romantismo havia os versos livres, e apesar daquela escrita mais antiga, era mais fácil de entender. Vocês vão ver que a poesia simbolista é mais difícil de entender. Então, tem tudo isso. Tá? Então, muita coisa Mas se eu não citar, mais tarde, quando eu tiver que trabalhar o modernismo e tocar sobre isso, vocês vão ficar voando. Tá certo? Então, vamos adiante. Isso aqui tem mais coisas. Tá aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que era do Baudelaire o poema Flores do Mal. É o livro Flores do Mal, e aqui eu peguei A um Passante. Então, nesse livro, nós temos o seguinte. A rua, deixa eu pegar minha lanterninha. Em torno era ensurdecedora, vaia, toda de luto, alta e útil, dor majestosa. Uma mulher passou com sua mão vaidosa, erguendo e balançando a barra alba da saia. Pernas de estátua, era fidalga, ágil e fina. Eu bebia como basbaque é o mesmo que babaca, extravagante. Dizem que os simbolistas, principalmente na Europa, eles se vestiam diferente, de boina, o tipo de sapato era mais bicudo,
aquela roupa, aquele paletó, é um fraque, né? Que era tipo um rabinho de pinguim. Eram bem extravagantes. No tempestuoso céu do seu olhar distante, a doçura que encanta e o prazer que assassina. Então, nós temos aqui, neste poema, nós temos ele que está ali no dia a dia, falando uma cena do cotidiano. Então, dentro dessa cena do cotidiano, observa que uma mulher passa e ele está ali vestido, né, numa época bem extravagante, né, e a mulher passa, olha ali, e ele estava como um babaca, que é basbaque. Então, brilho. E a noite depois. A noite é tempo de incertezas. Então, na poesia, quando eles usam esse elemento noite, é para passar a incerteza. Gente, aqui eu gostaria que vocês lembrassem uma coisa. A Cecília Meirelles, que é da segunda fase do modernismo, ela tem muito simbolismo. Então, todas as vezes que ela usa a palavra noite, é tempo de tormento, de incerteza ou de mudança, como simbolista. A noite depois, fugitiva beldade, de um olhar que me fez nascer segunda vez, não mais te hei de rever senão na eternidade. Ou seja, ele se empolgou ali, né, um amor fugaz que ele não teve, não é? Exatamente não teve, mas foi rápido, passageiro, não devolveu para ele nada, né? E outra coisa, observa que ele está ali no meio de uma multidão. Então, quando ele um basbaque extravagante no tempestuoso céu do seu olhar. Então, aparentemente, quando ele diz aqui, olha, longe daqui, tarde demais, nunca talvez, pois não sabes de mim, não sei que fim levaste, ela não ficou, foi rápido. Tu que eu teria amado, ó tu, que o adivinhaste. Então, assim, não viu mais, foi fugaz, uma pessoa que está ali na rua, em torno, quando ele diz, era ensurdecedora a vaia. Então, ele parece que não gostar de estar no meio da multidão, mas ele tem que conviver com aquela multidão toda de luta, alta e sutil, dor majestosa, né? Então, no meio de tudo aquilo do dia a dia, convivendo com a multidão, passa uma mulher. É um amor, mas é um amor que ele não consegue e ele não vai concretizar, porque é um amor fugaz, causa dor, sofrimento. Observem, deixa eu ver aqui se tem letras maiúsculas no meio, que o simbolismo gosta. Não tem. Tem essa aqui, fugitiva, mas só. Então, no geral, eles colocam muitas letras maiúsculas pelo meio. Brasil. No início da década de 1890, no Rio de Janeiro, um grupo de jovens insatisfeito com a extrema objetividade e materialismo da corrente literária dominante, realismo, naturalismo, parnasianismo, já falei isso para vocês, resolve divulgar as novas ideias estéticas vindas da França. Eram conhecidos como os decadentistas. Aqui no Brasil, eles não foram bem aceitos. Esse grupo, formado principalmente por Oscar Rosas, Cruz e Souza, Emiliano Perneta, lança no jornal Folha Popular o primeiro manifesto renovador. O simbolismo no Brasil começou em 1893, com a publicação de 2 livros, Missal, Prosa e Broquéis, pois eles usam o termo de liturgia católica. Que mais? Ambos do poeta catarinense Cruz e Souza, e estende-se até 1922, quando se realizou a Semana de Arte Moderna. Gente, o pré-moderno, parece que vai ocorrendo o simbolismo, e ainda tem poeta simbolista até 1922. Ao mesmo tempo, nós já vamos ter autores que são pré-modernistas, e o pré-modernismo vai de 1903 a 1922. Vai ser uma bagunça de acontecimentos. Tanto é que o que eu estou falando aqui, depois eu vou falar do pré-modernismo e eu vou retomar, mostrando o que é o pré-modernismo. Quando eu for falar do modernismo, eu vou falar dos anos que antecederam a Semana de Arte Moderna, que foram mais importantes do que a própria Semana de Arte Moderna. 10 anos antes da Semana de Arte Moderna já foi a preparação para a semana. Estava ocorrendo o quê? Estava ocorrendo o pré-modernismo, que é um período de transição. E havia autores simbolistas. E eles vão criticar com tudo mais adiante, em 1922, principalmente o parnasiano, a poesia parnasiana, os parnasianistas. Então, na política, estava numa transição política, onde deixava de ser monarquia para virar república. A Primeira República deixou muito a desejar.
política das espadas e das oligarquias, os generais que assumiram o poder. Nós vamos ver na Guerra de Canudos, inclusive quando o Euclides da Cunha escreve ali os Sertões. Revolução Federalista e revolta da Armada em meio à Revolução. Nós temos aqui um quadro, nós vamos ver na próxima